Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse amigo. Ele e a Beca estão aqui com seus filhos, passando uns dias com a gente em Floripa, estão iniciando na nossa escola de adoração e tendo muito tempo de mesa, né, de conversas, e é sempre bom estar à mesa com amigos e compartilhar o coração. E não é diferente esse bate-papo aqui. A ideia é nós sermos sinceros, né? E poder compartilhar com outros irmãos aquilo que o Senhor tem feito em nós, aquilo que o Senhor tem nos desafiado a viver diariamente. Eu tenho a alegria, então, de estar falando com ele e convidar vocês para essa conversa. Então, seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado, sempre uma alegria, um privilégio estar com vocês, em especial nesses dias aqui de descanso e também de servir a igreja, os irmãos. Uma alegria, muito, muito especial. Glória a Deus. Bom, vamos começar falando um pouquinho do Paulinho e a Beca como família. O que que vocês estão fazendo hoje? Às vezes as pessoas não entendem o contexto de vocês. Aham, Às vezes a música chega primeiro, né, sim. do que o nosso contexto. É. Então, Cara, eu e a minha família, nós estamos servindo na igreja local, Nova Aliança, lá em Londrina, dos pastores Davi e Mônica, desde 2016. é muito tempo. A gente está desde 2016, liderando, né, essa frente de adoração. Nós fomos estabelecidos pastores há 2 anos atrás, e dentro da igreja local, a gente, além de liderar a frente de música, a gente também, nós somos professores na nossa escola, numa escola de missões que temos lá, que é o Ina College, e a gente também é uma igreja em células, também temos, supervisionamos, né, 2 células. Servimos no Ministério de Jovens com os pastores Pedro e Raquel. E daí, junto a isso tudo, tem o Drops, que é o ministério que talvez a maioria da galera acabe conhecendo a gente, É, que é assim, essa frente da música assim mesmo, que daí são as canções e as coisas que a gente sobe também nas plataformas, né? Então, basicamente, hoje é isso. A gente está envolvido lá full time com a igreja local. E também o que sobra de tempinho a gente serve em outros lugares, sim, visita os irmãos e tenta, de alguma forma, estar cooperando aí com o corpo. sim. Acho que é mais ou menos isso. Você, então, é natural de Londrina, né? A Uhum. Beca também? Também, a Também, gente né? nasceu em Londrina, fomos criados lá na mesma igreja a vida inteira. Eu já ouvi um pouco, né, dessa história, ali na época da casa de Davi, que você era mais jovem, né, mais adolescente, assim. E eu sei um pouco, assim, de algumas histórias de como o Senhor tocou você naquela época É, e, e como que foi aquela época, o que o Senhor fez em você e, e como que isso tudo liderou você a se envolver com a música. Eu não sei se foi por causa disso, mas sim, acho que fez parte. Na verdade, acho que para responder essa pergunta, eu preciso falar de onde veio a música na minha vida, assim. A família por parte da minha mãe é uma família toda musical. O meu avô, por parte materna, eu nunca o conheci, mas minha mãe fala que a família dela, assim, ela tem mais irmãos, ela e mais 3 irmãos, né? E o meu avô, ele era um cara que tocava vários instrumentos de corda, assim, violão, viola, bandolim. legal. E todos os finais de semana eles recebiam amigos na casa e eles ficavam cantando, assim, fazendo roda de samba, roda de choro, MPB, essas coisas bem brasileiras, assim, né? E a minha mãe com as irmãs e o meu tio também, meu tio é um percussionista, assim, toca violão também. Eles recebem do meu avô essa linguagem de música e levam isso ao longo da vida, assim. Aí meu avô abandonou eles e tal, eles tiveram uma história bem difícil. Mas o fato é que quando a minha mãe casa, e aí eu e meu irmão, nós nascemos e tudo mais, na adolescência eu,
eu começo a me inclinar mais para os instrumentos, assim, de aprender mesmo. Desde muito pequeno eu sempre fui, a música sempre foi uma brincadeira. Então eu gostava muito de bateria, então eu pegava umas caixas de VHS assim, talvez a galerinha mais jovem hoje nem sabe disso, mas antigamente a gente assistia filme com uma fita preta que você botava numa caixinha e essa fita vinha dentro de uma outra caixa. E eu montava isso, ficava tocando bateria assim nisso. Bom, na minha adolescência, eu de fato entro numa aula e começo a aprender mais sobre teoria musical. E aí eu começo a servir no Ministério de Louvor com bateria. Na adolescência, eu tocava bateria no time de crianças, que ministrava para as crianças, e a Beca tocava teclado. Mas a gente, obviamente, nem tinha nada junto, assim, ainda, né? Nem olhava um para o outro. A vida foi acontecendo e eu sempre fui envolvido no Ministério de Música. Mas eu fui migrando, comecei a aprender violão, guitarra, e aí gostava de cantar brincando, assim. Mas aí na adolescência eu comecei a perceber que eu, tipo, me dava bem, assim, tocando e cantando. E eu falei, cara, eu acho que é aqui. Tipo, eu acho que é tocando violão e cantando. E aí nessa fase da adolescência eu começo a servir no time de adolescentes. Primeiro tocando sem cantar, depois eu começo a cantar, servindo assim no time de backing, assim. E aí eu vou servindo na igreja. A real é essa, sempre ministrando assim onde precisava, tipo, todo o tempo que eu tinha, Servindo, né? onde precisava eu tava. E aí na adolescência a gente, eu me conecto com alguns amigos e dentre eles o Benjamin, eu chamo ele de Bin, e o Bin é filho do Mike, da casa de Davi. Uhum. Eu falo disso porque muita gente me pergunta sobre a casa de Davi, assim, até me associa, né? Mas é por conta dessa amizade. E quando eu fico amigo, quando eu e o Bin a gente começa a ter essa amizade e outros meninos ali da roda também, é quando o Senhor começa a derramar uma porção bem especial sobre Londrina, assim. Londrina começa a ter um visitar da glória de Deus, não só pela casa de Davi, mas principalmente também na nossa igreja local. Era algo que a cidade estava experimentando, assim. É, tipo, Geográfico, era algo exato. geográfico. A impressão que dá é que o Senhor meio que olhou ali e começou a startar coisas. Eu me lembro dos cultos na minha igreja local, onde o tempo de adoração era de 1 hora e pouco, 2 horas. E ninguém queria pôr a mão, assim, no sentido de Para. parar. E é maluco isso, porque eu estava ali como um. Eu não estava nem servindo, eu estava ali participando da reunião. Uhum. Pré-adolescente, adolescente, talvez criança em algumas delas, mas eu tenho muito claro na minha memória como a presença de Deus era palpável, Uhum. como a glória de Deus enchia a casa, como a gente tinha assim um visitar de Deus muito palpável. Eu lembro de reuniões onde a gente provava de facetas do Espírito, de moveres do Espírito. Então, o Espírito se movia com riso, por exemplo, com línguas, com profecia. E, amiga, eu não sei te explicar, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que quando eu provava desses momentos, isso gerava algo no meu coração, assim. Então, na minha imaturidade, óbvio que eu não tinha essa leitura, mas hoje eu vejo que aquilo é como se. Sabe a sensação de você estar num lugar e você falou, cara, isso aqui é. Eu gosto disso. Tipo, eu me identifico com isso. Uhum. Mas era muito engraçado, porque eu me lembro de estar nessas reuniões e eu levar essas reuniões para casa. Eu provava disso com os irmãos e eu chegava na minha casa, entrava no meu quarto e eu continuava bebendo, dizendo: Jesus, me dá mais. Uhum. Me dá mais daquilo que você fez hoje. Quem é você? Como é o seu coração? E então a minha jornada assim com a música e essa relação até, né, com alguns irmãos e lugares, contextos da época, eu creio que vem desse tempo, desse kairós de Deus, né? E aí
eu nem tive muito presente, assim, voltando à sua pergunta sobre o caso de Davi, eu nem tive muito presente lá, assim. Era muito mais pela amizade, né? Então eu lembro de, sei lá, de estar com o Benjamin na casa dele e a casa de Davi estava começando na sala, embaixo. A gente estava no quarto de cima, sei lá, a gente gostava de bicicleta, assim, a gente ficava vendo revista de bicicleta, escutando CD de banda de rock que a gente gostava. E os caras estavam lá embaixo, assim, um mover sinistro, assim. Eu lembro que a gente saía, passava na sala, assim, os caras estavam lá arregaçando. A gente ia embora. Andar de bicicleta. É. E aí, é, e daí, então, essa relação, assim, com a casa de Davi veio meio desse contexto. Uhum. É, Mas e aí, é interessante você falar essa questão do que Deus fez ali. Isso foi o quê? 2005, 2006, né? deve ser, irmão. Eu acho que sim. Porque nessa época eu tava na Inglaterra e a gente tava. Eu já ouvi de algumas outras pessoas, né? Do que Deus estava fazendo aqui no Brasil. Eu não estava aqui no Brasil. Sim, Eu tava lá, mas lá também tinha algo acontecendo. E eu lembro de eu, adolescente, com 14 anos, eu lembro na época, e a gente se reunia na igreja para jogar ping-pong, para comer pizza e fazer um louvorzão, e de repente as reuniões que eram isso passaram a ser reuniões de oração, de choro, de buscar Deus, e tinha uma presença palpável, assim, sabe? Tinha uma coisa assim que, igual você falou, ninguém ousava querer terminar, e às vezes era horas e horas ao longo da madrugada, entrava na madrugada, e a mãe ficava louca porque você não veio para casa ainda, onde você tá? E eu tava lá na igreja, porque sim. a gente não sabia como desligar a luz e ir embora. É, Então parece que foi um momento assim onde Deus visitou uma geração, né? Com, com a glória dele, com a presença dele. é. Eu tenho também essa imagem, assim. Por exemplo, eu lembro de reuniões no nosso ministério lá na época de adolescentes, né, que eu fazia parte, com a mesma característica. Cara, eu assim, eu nasci na igreja, mas eu tenho uma clareza da minha decisão por Cristo numa reunião assim. Eu Eu também. fui servir na nossa igreja local, todos os meses de janeiro, a juventude, assim, os adolescentes, eles iam para alguma cidade para servir lá. Passavam, tipo, quase um mês lá. E eu lembro que todos os anos os meus pais mandavam a gente, assim. Era para os pais também tirarem férias dos filhos, eu acho. Hoje eu acho que era um pouco disso, mas Hoje a gente às vezes quer fazer isso hoje com os assim que eu filhos. tiver a oportunidade, eu acho que eu vou mandar meus filhos. Tô brincando. Mas foi numa dessa reunião, uma dessas viagens, que eu fui para servir na música e, e eu me lembro que o time de música lá que eu servia, a gente ensaiava todos os dias à tarde e os cultos eram à noite. E os cultos eram numa quadra. E a gente montava lá a estrutura de som, tinha adoração e uma palavra. Mas eram tempos assim de muito quebrantamento, como a gente está falando aqui, de um derramar do Senhor. E eu me lembro que numa dessas reuniões, na época, os pastores que pastoreavam a gente, eram os pastores Trajano e Telma, que ainda pastoream lá na casa, eles lideravam os adolescentes. Numa dessas reuniões, a gente entrou num tempo de mover, o Espírito começou a soprar. E eu me lembro que o Senhor me dobrou assim. Eu lembro que eu tirei o meu instrumento e eu ajoelhei naquela quadra e eu fiquei ali, contemplando o Senhor. E o Senhor começou a falar comigo: Ó, eu tô te chamando para um lugar de ministrar o meu coração, eu tô te chamando para um lugar de uma audiência única. Eu vou te ensinar a olhar para o meu coração e a me conhecer no secreto, no escondido. Mas é como se o Senhor tivesse de fato selando algo em mim. E eu me lembro que eu abri o olho e não tinha ninguém mais em volta de mim, estava tudo apagado. E eu falei, caraca, Todo mundo já foi embora. e de fato.
Eu nem percebi. Eu tinha ficado ali umas 2 horas e pouco, talvez 3 horas, sei lá. Eu fiquei um tempão ali. E aí eu levantei, tinha tipo uma salinha de oração assim, nesse lugar, que a gente chamava de sala do Pai. E eu lembro que eu fui para esse lugar e continuei ali amando o Senhor, continuei ali orando. E aí depois eu fui dormir, fui pro meu quarto dormir. Na manhã seguinte, eu fui fazer o devocional e o Senhor me levou aquele texto de Gênesis, ah, Gênesis 22, se eu não me engano, quando o Senhor chama Abraão e chama Isaac, e ali, enfim, o Senhor captura meu coração. E aí ele fala, ó, é para isso é isso que eu tenho para você. Esse é o convite. E você precisa decidir o que que você quer. Tipo assim, você vai me amar e você vai gastar a sua vida, ou você vai me dividir, ou você vai se dividir assim, sabe? Vai ser eu e mais algumas coisas. Então, mais uma vez, naquela época, obviamente, eu não tinha essa leitura, mas hoje, e o Senhor tem falado muito comigo sobre isso nos últimos tempos, sobre uma radicalidade assim da mensagem. Quando eu olho para minha jornada com o Senhor, eu vejo que o Senhor sempre foi radical comigo, no sentido de, tipo assim, é isso aqui, nós vamos ou não? É essa obediência, é essa honra que eu espero de você, é essa dedicação de tempo, é essa inclinação que eu quero. Eu quero que você gaste a sua vida assim. Então hoje eu olho para trás e vejo que desde lá de trás o Senhor já tinha me laçado com laços de amor e me atraído para esse lugar. E ali é onde eu decido por Cristo. Uhum. É onde eu falo, tá bom, Senhor. Eu nasci na igreja, eu cresci aqui dentro, mas eu estou entendendo que é um pouco mais de perto a coisa. Não Eu- é só o Deus dos meus pais, não é só um ambiente que eu frequento todo domingo. Exatamente. É Então, como se o Senhor falasse: eu sou o Deus do seu pai, mas eu quero ser o seu Deus. né. E eu tô te chamando para um relacionamento. Cara, é muito interessante porque eu, a minha história é bem parecida, assim. Porque meu pai A era. gente nunca falou disso, né? É, meu Tipo, num pai. bastidor assim. Meu pai era evangelista na Assembleia, então. E era cantor, meu pai cantava. É, eu lembro de meu pai fazer cruzadas, assim, ao redor do Brasil. Eu era muito pequena, né? 4, 5 anos. E eu lembro da minha casa ser cheia de discos e aquelas cassetes. Uhum. Eu tenho essa imagem, né? Quando eu lembro dele e da dupla dele. Meu pai usava um paletó dessa cor, assim. Eles cantavam, viajavam o Brasil. E a história é muito longa, mas mais tarde, com 15 anos, eu lembro do Senhor me encontrar assim, e o Senhor falar para mim: eu não quero só ser o Deus do seu pai, eu quero ser o seu Deus, né? Eu quero te encontrar aqui e, e eu não quero teu coração 50%, É. 95, 99% tem que ser 100%. Hum. E eu lembro que ninguém fez um apelo assim, eu meio que falei: eu quero ter o Senhor como o Senhor da minha vida. Hum. E ninguém orou por mim, ninguém pôs a mão na minha cabeça. E eu lembro que eu quebrei o SIM card do meu celular, assim. Falei, a partir de hoje, não são as minhas amizades que me influenciam, não são as pessoas. Eu quero que o Senhor dite a minha vida. Vai ser radical, assim. Já dali, sabe? Sei. Quebrei todos os laços com amizades erradas. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi fazer um jejum de 40 dias, sem saber. Tipo, tinha 14 anos, nunca tinha feito jejum na minha vida. E, e ao longo da minha jornada, parece que eu vejo o Senhor falando comigo, igual ele falava a Timóteo, assim: eles podem, mas você não. Tipo, pra você vai ser assim, pra você vai ser É muito parecido. radical, pra você vai ser da outra face. Não que todo cristão não seja chamado a viver isso, mas sempre uma coisa Mas eu te entendo, irmã. Porque assim, ó, mais radical.
nessa viagem que eu falei que eu fui, que o Senhor me encontrou nesse episódio da quadra, no dia seguinte, quando eu leio essa passagem de Abraão e Isaac, o Senhor fala: você vai voltar para Londrina e você vai precisar ser intencional. Então, eu quero que você pare de andar com algumas pessoas. Eu quero que você se incline para um lugar. E eu, Deus, mas como assim? E tipo assim, não tá falando de amizades mundanas. A minha já era. Na minha não era. Não era. Mas o Senhor, eu entendi o Senhor falando isso para mim assim: você precisa se inclinar para algumas coisas. É como se o que eu fosse viver ali, aquele primeiro degrau, é, fosse não, foi crucial. É nessa fase que é onde eu começo a viver encontros com o Senhor, que eu já compartilhei em alguns lugares assim. De eu estar em contextos e o Senhor falar: sai daí e vai para sua casa. Entra no seu quarto, eu quero falar com você. Você era aquele adolescente esquisito que É. saía do meio de todo mundo e ia. Tipo, eu largava e falava: eu preciso ir embora. Eu sentia o meu peito arder, sabe? E aí eu ia embora e até hoje isso ganha meu coração, assim. Porque eu consigo ver a bondade do Senhor, assim. E eu já falei isso em outros lugares já, né? Não quero ficar repetindo aqui. Mas foi isso. Hoje eu vejo que era o Senhor, sabe, arrebatando meu coração. Então, o que eu quero dizer é que, não sei, para mim precisou ser radical. Esse chamado, esse convite a um relacionamento. Se não tivesse sido, ou se eu não tivesse correspondido, se eu tivesse voltado para Londrina e continuado a minha vida sem dar esses passos que o Senhor pediu, sem obedecer, não sei, mas hoje a impressão que eu tenho é que eu teria me distraído, Hum. sabe? Eu teria me distraído. E é interessante como essa fase, como eu disse, selou meu coração, assim. O Senhor me beijou nessa fase de uma tal forma que isso gerou uma saudade eterna em mim. Hoje eu olho para trás, hoje, durante os dias de hoje, aliás, quando eu vivo estações difíceis, eu olho para trás e eu consigo me lembrar dessa porção de glória, amor, Uhum. que o Senhor me Assim. banhou e eu falo, eu te conheço. Você é esse Deus. E hoje, Paulinho, vivendo, né? Hoje tendo tantas responsabilidades, sendo um pai de família, tendo que educar seus filhos, né, vestir vários chapéus, né, na sua vida. Como cultivar? Como você tem cultivado esse lugar com o Senhor? Ou como tem sido, né, o desafio para continuar Sim. cultivando? É, como você disse, irmã, esse é acho que talvez o maior desafio. Eu tenho aprendido que estar aos pés de Jesus é vital para aquilo que eu faço para Jesus. A gente corre um grande risco hoje de fazer coisas para o Senhor, em nome do Senhor, e que Ele não nos pediu para fazer. E o nome disso é ativismo. É quando você faz uma coisa que, quando você vai ver qual é a causa, o porquê. Isso é o que você está fazendo. E você tem boas justificativas para estar fazendo. Mas a pergunta é: o que Ele te pediu? O que agrada a Ele? Você sabe fazer o que faz Ele olhar e dizer: é isso aí, é o que eu te pedi. Tá certo, continua. Pode ir. Em outras palavras, os pés de Jesus, estar com o Senhor, é o que vai validar fazer coisas para o Senhor. Então tudo começa nesse lugar. Tudo começa nesse lugar. Esse é o meu grande desafio hoje. Porque eu consigo olhar para as coisas que eu estou envolvido hoje. Então, por exemplo, eu olho para as demandas da igreja, do ministério, e são desafios enormes que eu não dou conta de fazer muitas vezes. Mas vai ter uma forma de fazer. Alguém sabe, alguém pode me orientar, alguém vai me. Tem estratégias, enfim. Tem, né? Meus pastores vão me dizer: ó, cara, tá errado aqui, faz assim.
Eu tenho amigos que eu posso ligar e dizer, M, como é que vocês estão fazendo aí? Você pode falar com a minha galera aqui, me ajudar? Agora, você não pode me ajudar a amar o Senhor no sentido de ocupar um lugar que eu tenho que ocupar. Então, estar com o Senhor, amar os pés e a presença, só eu posso fazer isso. E aí eu tenho que ser intencional. Então, eu acho que esse é um lugar que, primeiro, eu percebo em mim, tá? Eu percebo que às vezes a minha alma quer correr desse lugar. Uhum. Ela não quer estar ali. A tendência da minha alma agitada É e verdade. e às vezes do meu coração, porque a palavra fala que o nosso coração é mau, ele se inclina para o que é mau. É. Então a tendência, às vezes, do meu homem interior é querer buscar refúgio em outras coisas. Então, sei lá, eu vou comer, eu vou assistir uma série, eu vou fazer atividade física, e não ter a Me manter ocupado. Exato, distraído, né? Se você para olhar. Então, muitas vezes é um exercício de força, assim, no sentido de dizer para minha alma, não, a gente precisa ir para os pés do Senhor. Eu preciso ir para os pés de Jesus. Muitas vezes, quando eu me vejo nesse lugar, sendo bem vulnerável, eu percebo que eu fui para aquela posição que Jesus disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, tomei sobre vós o meu jugo, que é leve. Eu acho muito interessante como Jesus é muito didático, né? Mateus 11, se não me engano. Ele fala: Aprendei de mim. Então, primeiro Jesus fala da nossa condição. Ele fala: Você está cansado, sobrecarregado. E aí, o primeiro passo é: vem. O convite é: vem. Só vem. E eu acho isso curioso, por mais que seja um detalhe, mas eu acho curioso porque às vezes eu acho que o caminho para eu encontrar esse lugar que a gente está falando é que eu preciso primeiro de uma prática, assim, de uma. Não, então eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler 3 capítulos, eu vou ler meia hora, eu vou. Pegar um guia, vou pegar um estudo. E às vezes Jesus está falando: vem, só vem. Para mim, isso muda muito a perspectiva. Porque à luz desse convite, vem. Aí depois ele fala: aprende de mim. Então, vem. É como se ele falasse: fica comigo e olha para mim, Com o tempo. contempla. E aí Jesus fala de 2 coisas, 2 características dele. Eu sou manso e eu sou humilde. Então Jesus não fala assim: vem que eu vou ensinar você a administrar o seu tempo. Vem que eu vou te dar uma estratégia ministerial. Uhum. Jesus não fala: vem porque eu vou te ensinar, eu vou te falar uma canção legal para você escrever e você tocar ela. Jesus fala: vem, aprende de mim. Ele fala: eu sou manso. Acho que poucas coisas são mais constrangedoras para alguém que está agitado do que sentar na frente de alguém que é manso. Então, quando Jesus convida a gente para vir aprender dele, e a gente vem, olha para ele, e ele fala: eu sou manso, M. E é como se ele dissesse para mim assim: aprende da minha mansidão. Eu sou humilde. Para mim, essas 2 características de Jesus, eu posso estar enganado, mas poucas vezes na narrativa bíblica Jesus se autodescreve. Eu não consigo lembrar de outros textos, talvez você vai poder me ajudar, aonde ele diz coisas sobre a característica dele, do coração dele. Jesus ele se descreve como filho de Deus,
Ele Sim. fala quem é o pai dele, quem ele é, que ele é o O que ele enviado, veio fazer. o que ele veio fazer. Mas sabe quando você se senta na frente de alguém, tipo você, se eu pudesse te falar assim, cara, quais são as suas maiores características? É isso que Jesus está fazendo. De tudo que ele pode falar a respeito dele, no sentido de caráter, de estrutura, de pessoa, ele diz: eu sou manso e eu sou humilde. Para mim, esse é um banho, assim. Então, voltando à pergunta, como que eu faço para tentar não me perder? Eu tento sentar na frente dele, que é manso e humilde. Amém. Eu tento olhar no olho dele e dizer: eu te amo. Eu preciso que você me ame de volta. Eu preciso do seu coração. Eu preciso que você me banhe de novo com a sua mansidão, Jesus. Jesus, me ajuda, porque os meus filhos estão Olhando. olhando para mim, eles estão demandando de mim paciência. Jesus, eu não consigo. E Jesus fala: eu sou manso. Vem aqui, eu vou te ensinar. Eu sou humilde. É interessante a característica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que manja muito de alguma coisa, mas não tem a humildade de transmitir o que ele sabe. Uhum. É muito chato. Parece que você precisa ficar mendigando pra pessoa. Tipo Te assim, dá conhecimento. cara, por favor, e o cara fala: lê isso aqui primeiro, ó. Então, se você para pra pensar na maneira como Jesus se descreve, e se você para pra pensar que a sabedoria habita em Cristo, a autoridade está nele, todo o domínio, todo o conhecimento. Então, E ele não retém, né? não, pelo contrário, ele é humilde o suficiente para sentar comigo e dizer: deixa eu te ensinar como é ser pai, Uhum. porque eu entendo disso. Isso está em mim antes de estar no homem. É como se ele dissesse assim: deixa eu te ensinar como ser filho, a como ser o pastor que você precisa ser. Deixa eu te ensinar como liderar a adoração que eu gosto de ouvir. Eu sou humilde o suficiente. Eu não estou inseguro de repartir com você, filho, o que eu sou. Uhum. Você não pode roubar o meu lugar. Eu tenho um nome sobre todo nome, Jesus está falando. Eu sou humilde o suficiente para olhar no seu olho e dizer que está tudo bem, a gente vai caminhar junto. Então hoje, o meu desafio tem sido esse. E sendo muito prático, irmã, é isso. Tem vezes que eu preciso puxar minha alma para esse lugar também. E aí eu preciso. Não tem segredo. Aí eu preciso sentar, abrir a palavra, sabe? Me Tem inclinar. uma frase, a Stephanie Gratzenheiser, Caraca, aquele sobrenome difícil de falar, pega essa mas pronúncia aí. ela conta que a filha dela, é, ainda pequena, né? Eles orando assim, tendo um tempo de oração com o Senhor, e ela fala para a filha dela orar e a filha dela ora: Senhor, obrigada porque o Senhor nos deu a sua presença e agora nós queremos te dar a nossa. E você ouvir isso de uma criança, acho que ensina muito de nós adultos. Quantas vezes, né, eu vejo até na minha própria filha, ela ali falando: mãe, você tem a minha presença, eu só quero a tua. É. Mãe, você pode largar o celular? Mãe, você pode me dar atenção? Às vezes ela puxa o meu cabelo assim: mãe, você pode me dar atenção? Às vezes ela põe a mão no meu rosto: mãe, você pode me dar atenção? Olha para mim. Então, assim, o Senhor já se deu por inteiro, né? A presença dele já está entre nós, mas a gente não percebe ela porque a gente não está presente, É. né? E eu sinto que um dos problemas disso, da gente viver distraído demais, sem olhar para o Senhor, é que isso afeta a maneira como a gente percebe o Senhor. Uma das características que eu tenho mais pedido para que o Espírito Santo forje em mim é o discernimento. É a capacidade de ouvir, conhecer,
coração e a mente de Deus. E é interessante você falar sobre essa coisa do filho. Eu lembro que uma vez a Isabel, minha filha mais velha, estava numa fase onde ela estava encantada pela parada do casamento, assim. Foi quando a gente voltou da pandemia, então muitos casamentos o pessoal começou a fazer de novo, né? E a gente ia muito. E ela ficava, pra ela era um evento gigantesco, assim. Papai vai ter um casamento hoje, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela queria ir lá e ela conhecia a noiva. E era um ápice para ela, assim. Conhecia a noiva e eu levava, falei, essa aqui é fulana, filha, ela que tá casando hoje. E o olho da Isabel brilhava. E ela levava isso para casa. Então, direto, a gente estava em casa, ela chegava e dizia, papai, vamos brincar de casamento. E ela pegava qualquer coisa na mão, assim, para fazer um buquê. E ela falava, vem, fica do meu lado. E aí ela fazia a musiquinha da entrada, a marcha da noiva, né? Hum. Parararã. E o combinado que a gente tinha nessa brincadeira é que a gente só começava a andar quando a música chegava naquela parte do pararararara. E daí ela me olhava e a gente tinha que dar um passo juntinho um do outro. E a gente brincava disso várias vezes. E num dos dias a gente estava brincando disso e o Espírito Santo falou para mim: é isso. E eu falei: é isso o quê? Ele falou: é esse tipo de gente que eu tô procurando. É esse tipo de compasso Uma sincronia. que eu espero da minha noiva. É uma noiva que caminha atentamente a mim, lado a lado, passo a passo. Não é nem à frente, puxando o noivo, e nem atrás, dizendo: cadê você, Jesus? Você espera. O convite é lado a lado, ombro a ombro. E o discernimento é quem forja esse compasso. Então, amiga, eu acho que o problema da gente viver distante desse lugar que a gente está falando aqui é que a gente se distrai, isso afeta o nosso discernimento, a gente já não consegue mais entender o que é Deus, o que não é, aonde Ele está, onde Ele não está. E o problema? A gente anda descompassado. Aí a minha paternidade é afetada. Eu, como marido, já não trato mais a minha esposa bem. Eu não lido com o meu dinheiro, com as coisas, tudo anda de forma desordenada. Quando eu paro, eu atendo o convite do vinde a mim. Eu sou manso, humilde, eu aprendo com Cristo. Isso afeta o meu compasso. Eu estou caminhando lado a lado com Ele, ombro a ombro. As coisas não estão, sabe, cada uma num lugar. Eu consigo Extraordinário. parar, eu consigo olhar para minha filha e isso que você falou, ela me tem, ela me tem. Minha esposa me tem. Eu não estou dividido. Eu não estou, sabe, ranqueando a minha vida, compartimentalizando ela e tentando abraçar tudo. Não, não, eu estou caminhando com quem é manso e humilde, ele está me ensinando a dar passo um atrás do outro. Eu ouço ele, então eu sei como eu posso responder a minha filha, como eu posso tratar. Eu não estou aqui romantizando. É óbvio que eu tenho momentos onde, cara, é um desafio, né? Mas o ponto é conhecer o lugar. É conhecer esse lugar, E saber que continuar voltando para ele, né? todo dia. Eu amo aquele texto em Cantares, né? Quando ela diz, né? Mostra-me onde apacentas as tuas ovelhas. E a palavra ali no original é lidera-me, né? Lidera-me aonde tu apacentas as tuas ovelhas. É esse lugar familiar, esse lugar onde a gente tá com ele, onde a gente tá cansado do sol do meio-dia, como ali em Cantares, mas a gente sabe para onde ir, porque a gente já esteve lá. É, E a gente sabe que lá tem pão, lá tem refrigério, lá tem vida, tem ensinamento. E eu acho que o grande desafio é
E uma forma prática, eu acho, né? Enquanto você estava falando, eu falava, cara, mas como viver isso, né? Eu acho que é tratando, é lembrando que Jesus é uma pessoa, né? E que assim como você precisa dar sua atenção para uma pessoa, por exemplo, você e a Beca estão aqui, intencionalmente, nós aqui, amigos, estamos sendo intencionais em dar da nossa presença, Uhum, para que a gente possa ter comunhão e alimentar esse relacionamento. uhum, Assim também, eu acho que o fato da gente se esquecer que Jesus é uma pessoa e exige da nossa presença para construir esse relacionamento, a gente pode se encontrar como aquelas virgens de Mateus 25, que tiveram uma lâmpada, que porque isso é o que mais mexe comigo naquele texto, que todas elas tinham uma lâmpada. uhum, Todas elas faziam parte do cortejo. uhum, As insensatas, elas não foram embora. uhum. Elas permaneceram. É. E elas foram até fiéis a continuar carregando as suas lâmpadas. Mas elas se esqueceram do óleo, né? Então, eu acho que é ter isso em mente diariamente e cultivar óleo, né? Cultivar óleo. É, eu não sei se você já se viu num lugar de não encontrar óleo. Eu já me vi sendo bem vulnerável. É desesperador. Eu já me vi nesse lugar de estar esgotado e ter que, não sei se eu posso falar assim, oferecer algo, mas eu já me vi nesse lugar de ter que ministrar o Senhor, ministrar os irmãos, e eu não ter cultivado um Uhum, secreto com o Senhor. Eu não ter estado aos pés dele. E, e você se vê vazio, sabe? sim. É desesperador. A boa notícia é que existe um convite de volta. Uhum. É interessante você falar sobre as insensatas que seguraram, mantiveram até o final e talvez nem perceberam que perderam o óleo, que não tinha nada. Acho que de alguma forma isso fala um pouco sobre a nossa jornada. Uhum, É possível fazer as coisas sem óleo. uhum. É possível, então, no nosso caso, como ministros de adoração, líderes de adoração, é possível você liderar um set list, sabe? Tendo uma aparente resposta da igreja, mas só eu e você sabemos que não estamos tocando a audiência de quem importa. E eu acho que é ser responsável com essa consciência. Eu acho que aí tá a chave, é onde você se pega, porque a nossa consciência, ela Denuncia. denuncia. Então você, na hora, você se cai na real. Eu acho que é aí responder o convite. Então vem, vinde a mim, É isso. vinde a mim. É correr para esse lugar. Paulo já diz lá, quando ele tá falando sobre os ídolos, né? Fuja dos ídolos e corra para a mesa. Uhum. Corra para a mesa. Fuja dos ídolos, corra para a mesa. Então, a verdade é que no nosso coração existe uma luta, né? Pelo nosso coração. E eu acho que a gente está consciente dessa luta. É. A minha oração, irmão, é para que eu não chegue nesse lugar de estar com a lamparina Hum? vazia, Hum, estar segurando e não ter nada dentro. Isso E vai custar tudo naquele dia, né? vai, vai. Por isso que vira e mexe eu falo, a gente não pode se apegar ao que o Senhor de alguma forma está fazendo através da gente. Hum. Esse não pode ser o nosso combustível. E nem o que define a nossa espiritualidade. Exato. O comportamento, os frutos, é, o fazer, né? Isso não mede a nossa espiritualidade. Eu preciso estar aos pés de Jesus.
ele é o meu combustível. Uhum. Ah, a gente vai ficar velho um dia. Vai chegar uma hora que, sei lá, a gente não vai mais cantar no sentido de ministrar, liderar. A gente está talvez pavimentando alguma coisa para quem está vindo depois, meus filhos. Eu nem me vejo nisso para sempre. E meu ponto é, eu vou continuar vindo Uhum. e dizendo, ei, meu amigo, que é manso e humilde, eu tô aqui de novo. Eu não sei viver sem você. No final das contas, eu quero ficar velhinho e eu quero chorar ainda, olhando Amém. para Jesus. Então, eu não quero ter canções para mostrar para ele, sabe? Eu quero ter o meu amor. É o que você falou. Eu quero estar presente. Quero envelhecer e ele sabendo que eu estou lá. Eu estou lá aos pés dele. E esse é o desafio. Eu não quero ser chato aqui, nem carrasco, mas puxando um pouco a sardinha para adoração. Essa é uma tentação dos nossos dias, eu acho. Uhum. Uma delas. Acho que a gente vive um tempo onde facilmente vozes são levantadas. E é muito fácil você agregar multidões, você ter as pessoas no que você está fazendo. Então você ter aquele set list que funciona, sabe? Você começa com Tu És do F-Hop, aí você toca É Ele, aí você toca mais uma outra. A igreja vai responder, a igreja vai vir. Se você faz isso encharcado de óleo, É uma coisa. é uma coisa. Agora, se você faz isso, como você disse, com a sua consciência te denunciando, dizendo, você sabe que não é isso que ele espera, é outra coisa. Uhum. E é aí que o temor e o zelo me pegam. E é aí que eu falo que eu acho que é uma tentação dos nossos dias. O Senhor precisa nos batizar com temor, Uhum. nos batizar com zelo, sabe? Ao ponto da gente realmente sermos atraídos para esse lugar dos pés do Senhor. E Amém. aí, quando você está diante das pessoas, você não vai sustentar tudo no seu dom, tudo no seu set list, naquilo que funciona. Você vai apoiar tudo em Cristo, apontando para Cristo, sustentado na pessoa de Cristo. Nós precisamos dos pés do Senhor. Eu preciso, desesperadamente. Todos nós, né? Muito bom, Paulinho. Obrigada. Eu que agradeço. Acho É bom que estar aqui. resumiu aí, né? Precisamos estar aos pés de Jesus. E eu acho que é importante dizer que isso não significa se esconder, ir para um monte, né? Não é ser o cara mais, né, espiritual por fora, porque Jesus já disse, né, para os fariseus, disse para os homens lá no Sermão do Monte, aqueles que estão nas esquinas, aqueles que estão ali mostrando uma vida de oração já receberam sua recompensa. Né? Então, na verdade, é a intenção do coração, é a inclinação do coração. Maria não foi encontrada escolhendo a melhor parte porque ela literalmente estava aos pés de Jesus, mas era a inclinação do coração dela. É, Né? Marta não foi advertida pelo fato dela estar servindo, porque nós fomos chamados a servir. Mas era o que estava dominando o coração dela, era o que estava sobre o trono do coração dela. a intenção, né? É maluco isso. Eu gosto dessa perspectiva da história de Marta e Maria, porque quando Jesus está na casa, ele faz muitas coisas e uma delas é revelar as intenções. Uhum. Então, é interessante, acho que o Corey Russell, naquele livro O Dom das Lágrimas, ele fala sobre essa passagem e ele traz um aspecto muito interessante.
todas as encontros que Jesus tem com Marta e Maria, as duas estão do mesmo jeito. Hum. Marta sempre esteve aos pés. Perdão, Maria sempre esteve aos pés, Marta sempre esteve em pé. E então é o que você falou. Quando Jesus chega, ele revela onde a gente estava o tempo todo. Então, Marta, não é que você está andando em círculos, não é que você não está aos meus pés, você vive nesse lugar. Você vive em círculos, você vive de um lado para o outro. Não é que você está inquieta só agora, você vive inquieta. E Maria, você vive na boa parte. Você está aqui sempre aos pés. Então, que o Senhor nos sonde, que Ele me sonde, Sim. que Ele revele as intenções do meu coração. Há um caminho de volta, de arrependimento. É isso. Eu quero ser achado nesse lugar. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, porque conversas como essa nos lembra de que a gente não pode esconder o nosso coração de Ti. Senhor. O Senhor que nos sonda e nos conhece está nos atraindo a só ir ao Teu encontro, a só nos dar da nossa presença ao Senhor, e o Senhor está comprometido em nos ensinar como nós devemos viver. Então, em meio a tantas distrações, em meio a tantas coisas que tentam roubar a nossa atenção, nosso olhar, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a nós e todos aqueles que querem viver isso, Pai, que querem viver genuinamente aos Teus pés. Isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.